Fala, meu povo! Estamos aqui de novo para falar sobre impulso e quantidade de movimento, dessa vez focando mesmo nas colisões. A gente vai continuar usando os mesmos conceitos, quantidade de movimento, impulso, especialmente o princípio da conservação da quantidade de movimento, esse aqui é o ponto-chave mesmo da nossa análise, para analisar as colisões de um modo geral, certo? Então, vocês vão ver que nos exercícios a gente vai explorar muito isso. Outra coisa importante, os corpos que estão envolvidos na colisão, nós vamos considerar como sendo parte de um mesmo sistema, porque aí eu garanto, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, que a quantidade de movimento no início, em módulo, vai ser igual à quantidade de movimento no final, também em módulo. Tá? A gente vai se preocupar só com os valores numéricos aqui. E aí o que vai acontecer? Tem dois pressupostos importantes também antes de seguir em frente. A gente vai considerar, além de os corpos fazerem parte de um mesmo sistema, nós vamos considerar que a colisão entre eles é muito curta, muito rápida, acontece numa fração de segundos. Isso é importante para que a gente consiga desprezar qualquer efeito de forças externas, certo? Então, as únicas forças que nós vamos considerar são as forças internas trocadas entre eles, e esse tempo curto vai nos ajudar, ou eliminando totalmente o efeito de forças externas, ou pelo menos fazendo com que eles sejam desprezíveis. Um outro aspecto importante é, antes e depois da colisão, as forças internas são iguais a zero. Então eles só trocam forças, né? A gente só tem as forças internas atuando exatamente naquela fração de segundos da colisão. São aspectos formais, mas que são importantes da gente definir logo de cara. E aí eu quero apresentar para vocês os três tipos de colisão que nós vamos trabalhar. A gente tem a colisão chamada de elástica. O que seria uma colisão elástica? Seria, por exemplo, a colisão entre duas bolas de bilhar, que são mais rígidas, elas não deformam, ou pelo menos a deformidade é desprezível. Nesses casos, a energia cinética vai se conservar, então se você pegar a energia cinética no início e no final, vai ter que dar a mesma coisa, e os corpos se separam. Então bate, cada um segue o seu rumo. Numa colisão parcialmente elástica, também cada um segue seu rumo, bate e segue adiante. Só que vai ter uma redução da energia cinética. Um caso que se assemelha a isso, que se enquadra a isso, é o caso de, por exemplo, duas bolas de futebol que colidem uma com a outra. Tá? Porque aí, no caso da bola de futebol, ela não é tão rígida como a bola de bilhar, ela vai deformar um pouco. E aí nisso você tem redução da energia cinética. Então no início, a energia cinética do início não vai ser igual ao do final vai ser um pouquinho menor. E o último caso é o da colisão inelástica, e isso já seria mais parecido com o caso de um carro que bate na traseira do outro e gruda, né? Até o pessoal gosta de brincar, dizer que é a colisão bate e gruda. Bateu, colou, é uma colisão inelástica, você tem obrigatoriamente redução da energia cinética e nesse caso os corpos ficam unidos, certo? Então essas são as ideias que a gente vai trabalhar aqui. Eu já vou começar logo com uma de colisão inelástica, você já vai ver por quê. Ó. Essa primeira questão que a gente vai fazer hoje, tá assim, questão 01, diz assim, ó, um caminhão viaja, o caminhão a 90 km por hora, colide com a traseira de um automóvel que viaja com movimento de mesmo sentido e velocidade de 54 km por hora. A massa do caminhão é o triplo da massa do automóvel. Imediatamente após a colisão, os dois veículos caminham juntos com qual velocidade? Velocidade D. Aqui é o seguinte, gente, como a gente vai só comparar, e você vê que o gabarito também está em km por hora, você não é obrigado a transformar as unidades para SI. Se você quiser transformar, ok, só que aí você vai ter que transformar, depois vai ter que transformar de novo, tá? Vai transformar para metro por segundo, depois vai ter que levar de novo para km por hora. Então eu não vou fazer isso. Como ele diz aqui que eles vão caminhar juntos, eles caminham juntos, então isso aqui já me dá um indicativo que é uma colisão inelástica, tá? Então vamos ver aqui, eu fiz um esqueminha rápido para a gente trabalhar a questão. Então no início você tem um caminhão, o caminhão está a 90 km por hora e o carro está a, deixa eu lembrar aqui do carro, esqueci, 54. O carro está a 54 km por hora, certo? A massa do caminhão é 3m, a massa do carro é m. Depois que eles colidirem, eles vão seguir juntos com a mesma velocidade v. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar quanto é a quantidade de movimento desse conjunto, caminhão-carro, tanto no início quanto no final, após a colisão. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Acho que eu vou fazer uma coisa, eu vou reduzir um pouco o tamanho aqui, vou jogar essa informação mais para cá, para eu deixar essa outra informação aqui no cantinho. Acho que vai ficar mais bonitinha aqui nossa organização, daqui a pouco eu saio da tela. Então nós vamos fazer isso, tá? Situação inicial, situação final. E aí como é que faz? Bom, nesse início eu vou fazer assim, ó, quantidade de movimento inicial do caminhão é massa vezes velocidade. A massa é 3m, a velocidade é 90,
Então você faz 3m vezes 90, ou seja, quantidade de movimento do caminhão, 3 vezes 90 dá 270, dá 270m. Deixa do jeito que está. Quanto é que dá a quantidade de movimento inicial do carro? Você vai pegar a massa do carro, que é m, e multiplicar por 54. Ou seja, eu vou botar só o número na frente para ficar no mesmo padrão do outro, tá? Então, essas aqui são as quantidades de movimento do início. Como eles fazem parte de um mesmo conjunto, eles fazem parte de um mesmo sistema, então o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas, tá? Então eu vou dizer que a quantidade de movimento no início, certo? É a soma dos dois. Então 270m mais 54m. Então isso aqui vai dar 324m. Somou 270 com 54, dá 324 com o mzinho aí, né? Então fica 324m. Essa quantidade de movimento tem que se conservar no final, ainda que haja perca de energia cinética, tá bom? Então o que nós vamos ter no fim? No fim, nós vamos ter todo mundo grudado e andando junto. Então a quantidade de movimento final do caminhão é a massa do caminhão vezes a velocidade que eu não sei. Já a do carro, quantidade de movimento final do carro vai ser a massa do carro vezes essa mesma velocidade. Certo? Então aqui não tem muito o que operar, eu vou só somar mesmo. Certo? Então como é que vai ficar esse resultado aqui? Isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 3mv com mv, vai ficar 4mv. Pronto, isso aqui é a quantidade de movimento final. Mas o que a gente sabe, e aí eu vou sair da tela aqui para eu não ficar na frente das informações, a gente sabe que pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, tá, esses valores têm que dar a mesma coisa, ou seja, o 324m tem que ser igual ao 4mv. Então cancela m com m, então a velocidade vai ser 324 dividido por 4, certo? Então basta a gente resolver esse problema. Como nós não transformamos a velocidade, tá? Então isso aqui já vai dar em km por hora. Então quanto é que vai dar a nossa velocidade? Se eu pegar 324 e dividir por 4, eu descubro que isso dá exatamente 81 km por hora. Tá? Então 81 km por hora, vamos voltar para o enunciado. 81 km por hora é o item E. Beleza? Então está aí a resolução. Terminamos o nosso primeiro caso de hoje. E vamos aqui para a nossa segunda questão de hoje. Deixa eu aparecer de novo aqui para a gente resolver. Questãozinha diz assim, pessoal. Ó, na figura a seguir, o peixe maior, de massa 5 kg, nada para a direita a uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor, de massa 1 kg, se aproxima dele com velocidade de 8 metros por segundo para a esquerda. Você está vendo aí a imagem. Despreze qualquer efeito de resistência da água. Após engolir o peixe menor, o peixe maior vai ter uma velocidade de quanto? Aí veja que ele não quer saber só o valor da velocidade, mas ele quer saber para onde vai. Então, primeira coisa, eu já sei que aqui também se trata de uma colisão inelástica, tá? Então bate e gruda, eles vão andar juntos. Lembrando que essa aqui é a questão 02, faltou informar aqui. Muito bem. Outra coisa importante, certo? Ele quer saber para onde vai. Aí, como ele quer saber para onde vai, o que eu aconselho que você faça nesses casos? Quando é aquele caso mais simples que quer saber só módulo de velocidade, soma a quantidade de movimento no início, no final iguala. Nesses casos, é preferível que você faça assim, ó, que você veja qual é a variação de quantidade de movimento do peixe grande, veja quanto vale a variação da quantidade de movimento do peixe pequeno e some. Somando tudo, tem que dar 0. E aqui a gente vai ter que se preocupar um pouco com a orientação. Você vê que um peixe vai para um lado, outro vai para o outro. Aí quando tem esse fator a mais, né, quando o problema é um pouquinho mais complexo, aí vale a pena seguir por essa abordagem, tá bom? Então eu fiz um esquema aqui bem simplesinho, só para a gente ver como é que seria a resolução, certo? Primeira coisa, você está vendo que no início eles têm velocidades opostas. Então eu vou pegar um sentido preferencial. Eu vou dizer, pessoal, que aqui para a direita, tá, é positivo e tudo que for para a esquerda é negativo. Então a velocidade do peixe grande, como está indo para a direita, positivo, a do peixe pequeno, consequentemente, eu vou botar um sinal de menos, certo? Porque aí o que eu vou afirmar? O que eu vou calcular aqui, né? Eu vou dizer que no início, a quantidade de movimento inicial do peixe grande é a massa dele, que é 5, vezes a velocidade, que é 1. Então, a quantidade de movimento do peixe grande é de 5 kg vezes metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento inicial do peixe grande.
Já o peixe pequeno, o que vai acontecer com ele? A quantidade de movimento inicial do peixe pequeno é a massa dele, que é 1, que multiplica com a velocidade, que é menos 8. Então, a quantidade de movimento inicial do peixe pequeno é de menos 8 kg vezes metro por segundo. Eu estou botando sobre aqui. É quilograma vezes metro sobre segundo. Tá bom? Então, essas são as situações iniciais, as condições iniciais dos dois peixes. Depois que o peixe grande engole o pequeno, eles vão começar a andar juntos para o mesmo rumo. Eu não sei se essa velocidade é positiva ou negativa, mas eu vou tentar descobrir agora. E o que eu vou saber, né? O que eu vou saber aqui? Eu vou saber que a quantidade de movimento final do peixe grande é de 5 vezes essa velocidade v desconhecida. Ele continua com a mesma massa e v. Né? Já o peixe pequeno, tá? Então a quantidade de movimento do peixe pequeno vai ser quanto? A massa dele é 1 e ele vai ter a mesma velocidade do peixe grande, já que ele vai estar dentro dele, já vai ter sido devorado. Então vai ser 1v. Certo? Então essas são as condições. O que eu vou perceber agora? Eu vou ver o quanto cada um varia. Certo? Vou analisar a variação de cada um. E para isso é melhor eu sair da tela. Vou sair da tela, porque aí com isso a gente consegue determinar qual é o sentido de cada um deles. Então veja só o que eu vou fazer aqui. A variação da quantidade de movimento do peixe grande, tá? É a quantidade de movimento final do peixe grande menos a quantidade de movimento inicial do peixe grande. No final, o peixe grande tem 5v, é esse valor aqui. No início ele tem 5, então fica 5v menos 5. Essa é a variação dele. Já o peixe pequeno, a variação da quantidade de movimento também é quantidade de movimento final do peixe pequeno menos a quantidade inicial, a quantidade de movimento inicial do peixe pequeno. Então isso aqui vai dar quanto? No final é só v. No início é menos 8. Então vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Ou seja, vai ficar v mais 8. Certo? Então, o que eu disse lá no início? Ó, vamos voltar para o enunciado. Eu disse que a gente vai explorar essa notação aqui, ó, que a variação da quantidade de movimento dos dois tem que dar 0. E é exatamente isso que eu vou usar para resolver essa questão. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que a variação da quantidade de movimento do peixe grande mais a variação da quantidade de movimento do peixe pequeno tem que dar 0. Variação, aí eu vou pegar outro quadro, acho que é melhor a gente pegar outro quadro branco. Ó. Então a gente vai fazer assim, ó. Então, a variação da quantidade de movimento do peixe grande mais a do pequeno tem que dar 0. A do peixe grande a gente já calculou, é 5v menos 5, ó, é esse resultado aqui, ó, a do grande, 5v menos 5, então eu vou anotar 5v menos 5. A do peixe pequeno vai dar quanto? Então vamos olhar aqui, do peixe pequeno dá v mais 8, então eu vou anotar aqui, ó, v mais 8, isso tem que dar 0. Então veja só, 5v com v dá 6v. Menos 5 com mais 8 dá mais 3. Isso é igual a 0. Ou seja, 6v é igual a menos 3, se eu passar o 3 para o outro lado. Então, v é menos 3 sobre 6. Facilmente a gente descobre que é menos 0,5 metros por segundo. Certo? E aí eu quero discutir duas coisas com vocês. Para isso eu vou voltar aqui para chamar a atenção. Então, nós chegamos nesse resultado. O que ele diz para a gente? Primeira coisa, diz que o módulo da velocidade é de 0,5 metros por segundo. Mas esse sinal aqui diz o quê? Aí vamos olhar para a definição que a gente usou. Eu disse que positivo é o que ia para a direita. Como deu negativo, quer dizer, esse peixe pequenininho está tão rápido que na hora que o peixe grande o engolir, ele vai terminar indo junto para o mesmo sentido para onde o peixe pequeno estava indo. Tá? Então o peixe grande vai terminar indo para trás, por conta desse impacto com o peixe pequeno. Certo? Então, resultado, ele vai terminar indo para a esquerda. Tá? Então, esse sinal negativo significa apenas isso. Significa que o conjunto, vou botar assim, ó, o conjunto vai para a esquerda. Então, 0,5 metros por segundo para a esquerda. 0,5 metros por segundo para a esquerda é o item A. Beleza? Então, com isso aí, a gente finaliza essa questão. Vamos pegar uma outra, ó. Questãozinha de gráfico. Essa aqui seria a nossa questão 3. Questão 03. Diz assim: a figura mostra o gráfico das velocidades de dois carrinhos que se movem sem atrito sobre o mesmo par de trilhos horizontais e retilíneos. Em torno do instante de 3 segundos, os carrinhos colidem.
Se as massas dos carrinhos 1 e 2 são respectivamente M1 e M2, então ele vai fazer um comparativo das massas. Aqui é o seguinte, gente, vamos olhar a situação antes da colisão, a colisão acontece aqui. Vamos ver como é que estava o carrinho 1 e o carrinho 2 antes da colisão. Então o que a gente sabe? A gente sabe que o carrinho 1, tá? A velocidade inicial dele, velocidade inicial do 1, era de menos 2 metros por segundo. E a velocidade final dele, pós-colisão, olha o carrinho 1 aqui de novo, ó, passa a ser, depois da colisão, de 3 metros por segundo. Então a velocidade final do 1 é de 3 metros por segundo pós-colisão, certo? O que isso indica para a gente? Uma variação de quantidade de movimento. De quanto? Aí vamos medir quanto foi essa variação do primeiro carrinho. Então, variação da quantidade de movimento do carrinho 1. Tá? Então, vai ser quanto? É a massa vezes a variação de velocidade. Ou seja, você vai pegar a velocidade final, que é 3. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer separadinho, porque pode ser que alguém não pegue essa ideia. Então, essa variação da quantidade de movimento do primeiro vai ser quanto? Vai ser quantidade de movimento final do primeiro menos a quantidade de movimento inicial do primeiro, certo? Aí quem é quem na história, né? A quantidade de movimento final do primeiro é a massa do primeiro vezes a velocidade final dele, que é 3. A quantidade de movimento inicial do primeiro é a massa do primeiro vezes a velocidade inicial, que é menos 2. Aí vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então, resultado, a variação aqui vai ser de quanto? Vai ser 3m1, menos com menos vai dar mais, 2m1. Ou seja, a variação da quantidade de movimento do primeiro carro vai ser de 5 vezes a massa dele. Pronto. A gente já tem uma primeira análise, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a mesma coisa, mas para o segundo carrinho, certo? Então, aqui eu não vou sair da tela, eu vou abrir uma outra tela aqui, eu quero só chamar a atenção dos dados. Ó, o carrinho 2 começa com velocidade de 4 metros por segundo e ele finaliza com velocidade de 1 metro por segundo, certo? Então, vamos fazer a variação do carrinho 2. Então, a variação do carrinho 2, certo? É simplesmente você pegar a quantidade de movimento final do carrinho 2 menos a quantidade de movimento inicial do carrinho 2. Só para lembrar, a velocidade inicial do 2 é de 4 metros por segundo, está lá no gráfico, e a velocidade final do carrinho 2 é de 1, né? Essa bem daqui, ó, o carrinho 2 aqui, 1 metro por segundo. Então, vou botar esses dados aqui. Resultado, quanto é a quantidade de movimento do carrinho no final? É a massa do 2 vezes a velocidade dele no fim, que vale 1. No início, é a massa dele vezes a velocidade do início, que é 4. Ou seja, a variação da quantidade de movimento do carrinho 2 é de m2 menos 4m2. 1m2 menos 4m2, ou seja, a variação da quantidade de movimento do carrinho 2 é de menos 3 vezes a massa do 2. Certo? Então, aqui a gente tem essa variação. O que a gente faz agora? A gente usa o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quando eu uso esse princípio, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a variação da quantidade de movimento do 1, certo? Mais a variação da quantidade de movimento do 2 tem que dar 0. Quem é a variação da quantidade de movimento do 1? É 5m1. Então, eu vou escrever aqui 5m1, tá? Mais a variação da quantidade de movimento do 2 é menos, né? Então, eu vou fazer assim, menos 3m2 é igual a 0. Ou seja, eu vou jogar ali para o outro lado, tá? Então, fica 5m1 igual. Se eu passar para o outro lado, troca de sinal. Ficaria menos, né? Mais com menos dá menos. Joguei para o outro lado, fica mais. Então, fica 3m2. Então, aqui eu já tenho como relacionar as massas. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o gabarito. Ó. O gabarito é tudo linear, então o que eu vou fazer? Do jeito que está aqui. Já deu já a resposta, né? 5m1 igual a 3m2. 5m1 igual a 3m2 é o item E. E aí, com isso, a gente respondeu a mais uma questão. Eu vou finalizar o vídeo de hoje fazendo uma questão do Enem. Deixa eu aparecer aqui de novo. Onde é que eu tô? Tô aqui. Pronto, apareci. Vamos lá. Questão do Enem, certo? Diz assim, 2014. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg, aí deixa eu frisar aqui os 90 kg, substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada.
Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação, os dois estão em repouso. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Aí ele quer saber qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão. Então, no início é o seguinte, ele tem um sistema de refrigeração, vou fazer o seguinte, fazer o astronauta aqui, né? Ele está aqui no início, fazer um astronauta simplesinho, ele está aqui no início, perto ali da refrigeração, tá? Fazer um astronauta bem simplesinho mesmo. Esse astronauta é um alienígena, né? Aí ele está aqui perto do sistema de refrigeração. Está todo mundo em repouso, então eu posso dizer para você que a quantidade de movimento inicial do cosmonauta e a quantidade de movimento inicial do sistema são iguais a zero, porque não tem velocidade, está todo mundo em repouso. Depois tem um contato entre eles, certo? Ele vai empurrar a bomba para o espaço, e aí o que vai acontecer? Ele vai sair para um lado e a bomba vai sair para o outro, certo? Vai acontecer isso aqui, ó. Tá aqui o nosso astronauta, nosso cosmonauta, mesma coisa, tá? Então tá aí, ele vai para um lado, vou chamar aqui a velocidade dele de V cosmonauta, e o sistema de refrigeração vai para o outro. Só que a questão diz que essa velocidade é conhecida, né? Essa é uma velocidade de 0,2 metros por segundo. Então eu vou considerar aqui que como tem lados opostos, né? Eu vou considerar para cá positivo e para a esquerda negativo, certo? Então essa aqui vai ser a nossa referência, ó. O positivo é para a direita, tá bom? Então eu já vou considerar que a velocidade do meu cosmonauta vai ser negativa. Resultado, gente. A massa do cosmonauta é de 90 kg e desse refrigerador aqui, desse sistema, é de 360 kg. Tá? Como no início é zero, a variação da quantidade de movimento vai corresponder à própria do final, né? Então veja só, se eu pegar aqui do cosmonauta, tá? Então a variação da quantidade de movimento do cosmonauta é a quantidade de movimento final do cosmonauta menos a quantidade de movimento inicial do cosmonauta. Só que no início ele estava em repouso, né? É zero esse valor. Então isso aqui nem vai ser levado em consideração. No final, o que você vai ter? A massa do cosmonauta, que é 90, vezes a velocidade. Eu espero que essa velocidade dele seja negativa, porque ele está indo no sentido oposto. Tá? É o lógico, mas vamos ver. Já a do sistema de refrigeração é a quantidade de movimento final do sistema de refrigeração, vou botar Fs, menos a quantidade de movimento inicial do sistema de refrigeração. No mesmo caso, como no início eles estão em repouso, eu vou dizer que ele é zero também. Então isso leva a gente a esse cálculo. Ó. A massa do sistema de refrigeração é 360. A velocidade é 0,2. Então isso vai fazer com que esse resultado fique quanto, né? Então esse resultado vai ser, você pode trocar o zero pela vírgula, como se fosse 36 vezes 2, 360 vezes 0,2 dá exatamente 72. 72 kg vezes metro por segundo. Bom, então essas são as duas variações. A variação do cosmonauta e a variação do sistema de refrigeração. Agora é a hora que eu saio para a gente finalizar o problema, tá? Como é que a gente finaliza essa questão? Finaliza do seguinte modo, só mudar a cor aqui do pincel. O que nós vamos fazer? A gente vai simplesmente dizer que a variação da quantidade de movimento do cosmonauta mais a variação da quantidade de movimento do sistema tem que dar zero. Esse é o princípio da conservação da quantidade de movimento. A do cosmonauta é 90 vezes a velocidade do cosmonauta. A do sistema de refrigeração é 72, igual a zero. Passa 72 para o outro lado, então 90 VC vai ser igual a menos 72. Você vai passar o 90 dividindo, vai ficar 72 dividido por 90, menos, né? Aí como a gente já esperava, né? Você vai ver que vai dar um resultado negativo, porque o cosmonauta empurra para um lado, ação e reação, ele vai sofrer uma força para o outro lado. Então vai ficar 72 dividido por 90, isso vai dar exatamente igual a menos 0,8 metros por segundo. O resultado está em módulo, né? Então a gente vai ficar com o item E. Mas aí a gente já sabe que ele vai no sentido oposto e a velocidade dele é de 0,8 metros por segundo. Beleza? Então pronto, meu povo, é isso. Fizemos uma questãozinha de Enem aí, usando o princípio da conservação da quantidade de movimento, e a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.